Fala guerreiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje da série O Ano Estoico, vou aprofundar em uma meditação do Epicteto, que é um grande filósofo estoico. E nesse conteúdo específico, a gente vai falar sobre o processo de iniciação, o processo de você deter um conhecimento, até que ponto você está pronto, preparado para um conhecimento, e até que ponto é ruim você saber mais do que aquilo que você deveria saber. Então vamos para a meditação de hoje. Todo grande poder é perigoso para iniciantes. Você deve suportar apenas aquilo que é capaz, mas de acordo com a sua natureza. Eu dividi esse conteúdo de hoje em três partes dessa meditação. Vamos aprofundar em cada uma delas. E é extremamente importante a gente entender essa primeira aqui que fala: todo grande poder é perigoso para iniciantes. No marketing digital especificamente, a gente fala sobre aquela ânsia de você ter muitos inscritos, muitos seguidores, muitas curtidas, visualizações, etc. Só que sempre quando você conversa sobre isso, você percebe que a pessoa ela foca apenas no número de inscritos e seguidores e não percebe que se ela conseguir hoje tudo isso, ela provavelmente não vai saber aproveitar da melhor forma. Inclusive pode soar ao contrário, ela pode carregar com isso uma soberba de eu tenho um canal muito grande, eu tenho um perfil no Instagram muito grande, eu sou muito maior, muito melhor do que outras pessoas. Vocês, réis mortais que não possuem um canal como o meu, vocês são pequenos perto de mim, etc. Isso acontece, obviamente, em outros fatores. Um grande exemplo disso é o ganhar na Mega Sena. Quando você faz ali um investimento pequeno e você retorna um valor extraordinário, absurdo, milhões e milhões na sua conta. Só que vem uma grande questão aqui especificamente sobre dinheiro. Pensa, você tinha um poder de administração, uma inteligência financeira, vamos dizer assim, para administrar ali 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil reais que seja no seu mês. Você tinha capacidade para aquilo. Da noite para o dia aparecem milhões na tua conta. Se você não tinha inteligência financeira para os 20 mil, dificilmente você vai ter para esses milhões. Inclusive, vou além. É bem provável que a chance de você se precipitar diante desses milhões é muito maior. Porque você vai querer realizar desejos, e aí a gente volta àquele aspecto que o estoicismo ele aprofunda muito sobre as virtudes e sobre os desejos, sobre os vícios. Então, quando você vê esse dinheiro, você vai automaticamente buscar os desejos. Você vai querer se compensar, porque você acredita que você é merecedor a ter tudo aquilo que há de bom e de melhor aqui na Terra, de bens materiais e afins. E aí vamos para inclusive uma situação aqui em Salvador, na cidade onde eu nasci, onde um cara ele ganhou a Mega Sena e ele começou a morar, ele não tinha condições, obviamente, antes, e ele ganhou, ele começou a morar num apart hotel, e nesse apart hotel ele fazia festa todo santo dia, e ele contratava, né, as meninas do job todo santo dia, as meninas viviam lá na casa dele, e dinheiro, dinheiro, dinheiro. Se eu não me engano, ele passou, sei lá, entre 5 e 10 anos com aqueles milhões na mão dele, e ele, inclusive, depois ficou mais pobre do que ele era antes, ou seja, ele tinha menos condições do que ele tinha antes de ganhar esses milhões. Ah, mas ele curtiu 5, 10 anos da vida dele como se não houvesse amanhã, que maravilha, ele poderia ter morrido a qualquer tempo. Cara, aí que tá. Ele se entregou ao que a gente chama justamente aqui dos desejos, dos vícios. Ele se conectou ao que é material, ao que é carne. Ah, ele poderia ter curtido, ele poderia ter passado um período, ele poderia ter viajado com a família, amigos, etc. Ele poderia ter dado uma festa? Obviamente ele poderia ter feito isso. Mas o primeiro ponto que ele deveria fazer é, cara, o que é que eu posso fazer melhor com esse dinheiro, inclusive para que ele dure a minha vida toda, né? Para que ele me sustente a minha vida toda. Então esse é um grande ponto, inclusive, que você deve ficar atento sobre a questão financeira, tá? O dinheiro, ele deve trabalhar para você. E quando você pega livros como Os Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, eles sempre vão trazer esses aspectos. Cara, o dinheiro, ele trabalha para você. Inclusive, a primeira pessoa que você deve pagar é você mesmo, os 10% ali coloco. E aí tem uma vertente muito grande, tá? Entre a questão do cristianismo e essas vertentes que a gente tem dentro da inteligência financeira e alguns autores que eles trazem, que esses 10% para uns é você fazer a doação ali dentro da igreja, para outros é você fazer, que seria o dízimo, para outros é você fazer essa adoção. Inclusive, eu queria saber sua opinião sobre essa questão fazer o dízimo ou reservar esse dinheiro ali para um processo de liberdade financeira, independência financeira. Coloca aqui nos comentários o que é que você acha a respeito disso. Então, indo além, o que eu quero trazer aqui para você e o que Epicteto ele trouxe nessa primeira parte da meditação que a gente está fazendo hoje é, cara, se você tem um poder muito grande e você ainda é iniciante, você ainda é uma criança, você ainda não tem maturidade para lidar com aquele poder, a probabilidade é que você tome péssimas decisões e que você fique em um estado pior do que você estava antes de deter esse poder, antes de deter esse conhecimento. Então é extremamente importante você criar essa inteligência para construir. Tanto que perceba, quando você vai desenvolvendo ao longo da tua vida,
você vai criando de uma forma mais enraizada. E aí tem todos os altos e baixos que a gente sabe, a gente já falou aqui sobre a lei do ritmo. A vida ela tem altos e baixos. Tem um momento que você vai crescer, tem um momento que, infelizmente, você vai cair. Não necessariamente você vai cair abaixo do que você estava antes, se você tiver inteligência, obviamente. Mas esse cair é aprender algo novo, e aí eu aprendo com isso, eu me torno maior do que eu era antes, em referente à questão financeira, material, relacionamento e assim por diante. Então a gente vive basicamente nesse ciclo que pode ser um ciclo crescente, ascendente ou decrescente. Inclusive, o próprio Cesar Chamin, no livro dele, Inteligência Positiva, ele fala sobre uma espiral que ele chama do QP, né, de coeficiente de inteligência positiva, que nessa espiral ele fala que a partir de um determinado momento, aproximadamente entre 70 e 75 pontos de uma escala de 100, você começa automaticamente a se puxar para cima. Ou seja, automaticamente você toma decisões, você tem atitudes, comportamentos que fazem você crescer cada vez mais. Abaixo disso, você fica em mais ou menos uma zona neutra, e aí quando você vai caindo ali entre os 75 e os 50 e etc., e abaixo disso você próprio começa a se puxar para baixo. E aí entra o processo de vitimização, o processo de culpabilização, o processo de dependência emocional, de se manter preso dentro daquele ciclo. E obviamente o que é que você precisa fazer para você sair dessa escala, não sei como é que você está hoje, mas para você sair dessa mentalidade de, cara, tudo que eu faço dá errado, nada que eu faço presta, eu não consigo sair disso, eu não consigo quebrar a zona de conforto que eu estou, eu não consigo construir bens financeiros, não consigo viver um relacionamento melhor. Isso aqui acontece muito por conta de sabotadores. E, inclusive, eu te faço um convite. Na descrição aqui do vídeo você vai ver um link. Clicando nesse link, você entra em contato com a minha equipe para você passar por um processo de seleção para ter uma análise personalizada dos seus 10 sabotadores, o crítico e os seus novos comparsas, vamos dizer assim, né, que são aqueles que estão te impedindo de viver a vida que você merece de fato viver, aquilo que você é merecedor de viver aqui na Terra. Então clica no link se fizer sentido para você, para receber essa análise de forma gratuita. Então, dando continuidade, você deve suportar apenas aquilo que é capaz. E aí eu trago uma frase que, inclusive, ela aparece muito. Tem uma música especificamente de hip hop, é uma música que eu escuto, e ela fala sobre isso. Cara, o fardo ele nunca é maior do que você pode carregar. Se você carrega algo que está além de você, o seu corpo ele vai sentir isso. E aí o seu corpo na psicossomática, uma das linhas que Jung ele traz dentro dos seus estudos da psicologia analítica, ele vai dizer o quê? Cara, o seu corpo ele vai reverberar isso. Se você está carregando além do que você deveria carregar, o teu corpo ele vai sentir. Como? Provavelmente no pescoço, provavelmente nos ombros, às vezes na coluna. Percebe que são partes do nosso corpo que estão referentes à sustentação. O pescoço sustenta a cabeça, a coluna sustenta a parte superior do corpo, assim como os ombros, né, o processo de sustentação dos braços e assim por diante. Quando a gente carrega as coisas, a gente coloca nas costas. E aí, muitas vezes, a gente tem dores físicas nas costas e a gente acha que aquilo ali é por algum fator, às vezes é físico. Obviamente, pode ter. Mas muitas vezes isso está associado ao quê? Você está carregando além do que você deveria carregar. Ou seja, você está carregando o problema dos outros. Ou seja, você está carregando problemas seus que já eram para ter sido esquecidos. E a gente fala a questão de traumas, de dependência emocional, de feridas da infância que muitas vezes é acumulado com o passar do tempo, você começa a reverberar isso na tua atualidade e isso começa a pesar em você. E aí você começa a sentir essas dores nas costas. Então é extremamente importante você perceber que, cara, se eu tô fazendo algo que é além da minha capacidade, no sentido de eu não consigo nem me aprimorar dentro disso, é realmente algo que só me coloca para baixo, significa que está acima. Dê um passo atrás, não há problema nenhum nisso, e comece a fazer as coisas como deveriam ser feitas. Inclusive, isso aqui é um ponto importante. Muitas vezes a gente associa essa questão do estar muito pesado a ser algo nocivo. Não necessariamente. Por quê? Porque, segundo o Paulo Sabag no livro Inteligência. Desculpa. Segundo o Paulo Sabag no livro Resiliência, inclusive Paulo Sabag ele é brasileiro, tá? Ele mora em São Paulo. Ele realiza estudos na área de resiliência, de inteligência emocional e assim por diante. Ele entende que existem, na verdade, três zonas, vamos dizer assim, de estresse. Esse estresse, obviamente, está associado aqui ao que a gente chama da zona de conforto, né? Você precisa sair da sua zona de conforto para que você cresça. Mas olha só que interessante. Quando você tem o eustresse, é um estresse positivo. Quando você tem um distresse, é o estresse negativo. Porém, o distresse ele é dividido de duas formas. A primeira forma desse distresse vai ser a forma da alta intensidade. Então, aquela pessoa workaholic que está trabalhando toda hora, ela nunca para, acorda de manhã cedo, e treina, e trabalha, e vai, e celular, e WhatsApp, e Instagram, e volta, e no almoço tá fazendo coisa. Cara, aquela pessoa que não para de jeito nenhum. Já o outro distresse, você vai ter na zona de conforto total. É aquela pessoa que nem acorda, fica até tarde na cama, aquela pessoa que não lava um prato, que não arruma a cama, que não trabalha, cara, aquela pessoa que não faz nada.
literalmente, você percebe assim, irmão, se tem zona de conforto, essa pessoa vive assim, no supra-sumo dentro dessa vida de conforto. O que não necessariamente é algo positivo. E é que tá. Essas duas vertentes são negativas. Nem você trabalhar a 200% da sua capacidade, nem você trabalhar a 10% da sua capacidade. E aí entra justamente nesse meio termo que é o eustresse. É um estresse positivo. Esse eustresse, ele tira você dessa zona de conforto, ele ativa um processo de crescimento dentro de você, suas emoções, sua mentalidade, o teu processo espiritual, o teu corpo físico, só que de uma forma controlada. Não é simplesmente, eu vou fazer as coisas muito exclusivamente aqui porque eu quero crescer. E o estoicismo, ele traz isso. O estoicismo, ele fala, inclusive, Marco Aurélio, ele trouxe, até no processo de crescimento, quando ele inicia ali a jornada como imperador, né, o seu, vamos dizer assim, o seu coach estoico, vamos trazer dessa forma, direcionou ele a fazer algumas coisas. Por exemplo, cara, você vai tomar banho frio. Porra, mas eu sou imperador. Imperador, eu tenho todas as regalias. É, de fato, mas você vai tomar um banho frio. Por quê? Cara, o banho frio é um movimento que você tá fazendo um estresse pessoal para ativar a tua mentalidade. Cara, você vai fazer o seguinte, você vai treinar. Só que esse treino, olha só, você não vai fazer as 10 repetições, um exemplo, tá? Você vai fazer 11. Não, mas 10 é o máximo. Cara, você vai dar uma forçadinha para chegar na 11ª. O que é que acontece? Atualmente, inclusive tem um livro, o livro não tá nem aqui, que eu tô lendo que é sobre, que é daquele David Goggins, que é aquele que ele passou em 3 testes, assim, Navy SEALs, etc, nos Estados Unidos, é um cara que fala muito sobre mentalidade, que ele conta a história de vida dele nesse primeiro, que é Nada Pode Me Ferir, e ele conta que, cara, a primeira coisa que acontece para você parar é a tua mente, a tua mentalidade. Então, olha só, percebe, a primeiro ponto que a gente falou aqui é, todo grande poder é perigoso para iniciantes. Ou seja, cara, não é que eu não devo buscar grandes poderes. Eu preciso me tornar uma pessoa maior, um ser maior, uma mentalidade mais forte, com mais resiliência, para que eu possa adquirir ou mesmo ter a habilidade de domar, de ter o domínio desses poderes que eu almejo. Então tudo começa na tua mentalidade. Através da tua mentalidade, inclusive, você consegue ter o autodomínio das suas emoções, o autodomínio das suas finanças, o autodomínio das suas relações, o autodomínio de você mesmo. E aí entra a frase de Epicteto, já que a gente está fazendo a meditação dele. O homem que não for mestre de si mesmo, ele continua sendo um homem preso. Então, se ele deseja se libertar, ele precisa se tornar mestre de si. O mestre de si é dominar a si mesmo, saber quem ele é, ativar esse teu lado racional, pensar antes de agir, pensar antes de tomar uma atitude. Isso é extremamente importante. Então perceba, você deve suportar apenas aquilo que é capaz. Aquilo que é capaz não é a zona de conforto. Aquilo que é capaz é 1, 2, 3 ou até 4 passos além daquilo que você está carregando hoje. Por quê? Porque isso é possível. Obviamente você testa, você coloca um passo, cara, aqui passou demais. Se eu continuar aqui, eu vou me lesionar. E o treino, ele trabalha muito isso. Por isso que eu recomendo, todo vídeo eu falo aqui com você. Cara, você que é homem, você precisa treinar todo santo dia. E isso é um processo de ativar o teu masculino. E nesse processo de ativação do masculino, ao mesmo tempo você trabalha a tua resiliência. Não é simplesmente porque você está vivendo um processo físico ali que a tua mente não está sendo trabalhada. Perceba, quando você vai para academia, você coloca uma carga. Tá muito pesado, você tira. Cara, você já tá dizendo que se algo acontecer na tua vida e for além daquilo que você acha que pode fazer, você vai abrir mão. Não, eu vou testar, vou diminuir. Cara, eu vou fazer 10 repetições. Cara, tá no momento aqui, é hora de parar, etc. Não, vai mais uma. Inclusive, recomendo uma outra coisa. Tente marcar um treino, pelo menos, com um amigo seu, e de preferência um amigo seu que treine também. Eu tenho um amigo chamado Gabriel. Cara, quando eu faço os treinamentos com ele, ele tem uma habilidade, uma capacidade de treino muito maior que a minha. Ele pega muito mais carga que eu, ele treina muito mais tempo do que eu. Cara, ele realmente é um cara fora de série. E quando a gente treina, eu coloco uma carga que muitas vezes eu nem imaginava que eu ia colocar. Muitas vezes eu tô ali na 12ª repetição e eu já tô desistindo. Ele fala assim, cara, cabe mais 10 aí. Eu falei assim, irmão, como é que cabe mais 10 se eu tô na 10ª, eu tô morrendo? Ele, não, bora. E aí eu vou a essas mais 10 e isso ativa na minha mente. Eu falo assim, cara, eu posso mais, muito mais daquilo. Então é isso que você precisa entender. Faça esse teste e você vai perceber que muitas vezes o que tá sabotando não era o teu corpo físico, não são as tuas emoções, não é o espiritual, nada disso. Muitas vezes é a tua mente que tá te bloqueando. E pra gente fechar aqui, a terceira parte, mais de acordo com a sua natureza. O que significa a natureza segundo o estoicismo? A natureza é dividida de duas formas. A primeira forma ele já fechou aqui inclusive, a primeira forma é o macrocosmos, ou seja, a natureza do universo, o universo em si, as suas leis, etc. E a natureza do microcosmo, que é você. Você é um microcosmo. Você é uma parte menor, uma parcela, uma mínima parte do que é o universo. Então você precisa entender qual é a tua
própria natureza. E a gente tem algumas metodologias para isso. Por exemplo, a própria inteligência positiva do X-Art Mini, ele aprofunda no que é essa natureza. Entender os teus sabotadores, entender o teu sábio, é uma forma de entender quem você está e como você pode aprimorar. Inclusive, vem uma outra que é muito utilizada, que é o método DISC. A metodologia DISC, ela faz uma análise do perfil comportamental. A análise do perfil comportamental, ela vai identificar basicamente quem é você. Se você é um perfil dominante, se você é um perfil estável, se você é um perfil mais analítico, se você é um perfil mais influente, mais de conversar. Você sabendo isso, vem um processo do autoconhecimento. E mestre de si mesmo, como a gente falou da frase de Epicteto. Eu me conhecendo, eu sei quais são as minhas habilidades, eu sei aqueles pontos que eu preciso trabalhar. Eu sabendo esses dois, eu consigo me ajustar. Cara, se eu for para aqui, eu vou precisar desenvolver essa habilidade. Se eu for para aqui, eu já tenho essa habilidade. Talvez eu precise de outra coisa. Você sabe os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Isso é uma habilidade que você precisa ter. Todo homem precisa ter isso. Você precisa saber quais são os seus pontos fortes e pontos fracos, para você saber até onde pode ir e saber o que você precisa para ir além daquilo, daquele lugar que você imaginou que poderia ir. E, obviamente, existem outras opções, tá, de análise de perfil comportamental. E existem outras formas também que não são tão técnicas assim, vamos dizer. Existe a técnica por trás, mas é um processo mais holístico, como a parte da numerologia, como a parte mesmo da astrologia, que fazem esse processo da avaliação do perfil comportamental a partir de outras linhas do conhecimento, do saber. E se você for analisar cada uma delas, você vai perceber que existe muita semelhança. Inclusive, eu já fiz em todas essas, na numerologia, na astrologia, no processo do análise comportamental DISC. Existem outras metodologias também. E eu percebi que existe, obviamente, algumas mínimas diferenças ali, mas que, em grande maioria, 80%, é muito semelhante um com o outro. Então, aquela que conecta mais com você é aquela que você deve seguir e você deve aprender. Porque o autoconhecimento é a ferramenta mais forte e a principal ferramenta que você deve ter para construir o teu autodomínio como homem. Isso você precisa ter em sua mente. Combinado? Cara, o que é que eu recomendo a você agora, tá? Se você gostou aqui do vídeo da série O Ano Histórico, clica aqui em cima que eu vou deixar para você um vídeo específico aqui da série. A última vídeo que a gente produziu aqui para você poder assistir. E aqui embaixo eu vou deixar um vídeo para você, tá? Segundo a recomendação. Aquele vídeo que vai casar mais com o que você está precisando hoje, com o que você já pesquisa. E, inclusive, amanhã teremos um novo vídeo e eu te espero aqui às 20 horas. Um grande abraço.